Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus abençoe cada um de vocês, dos pés ao alto da cabeça, que Deus te encha de paz, que Deus te encha de graça, de poder, de unção, em nome de Jesus. Tem que dar uma tocadinha aí, Josué. Tem que tocar, tocar, tocar até o som sair, tá bom? Mas vai dar certo, já já vai dar certo. Tô vendo aqui. Todos estão me ouvindo? Se alguém puder confirmar, ok. Kedine, tá me ouvindo? Então, é algumas pessoas que entraram e não conectaram o som ainda que não estão ouvindo, ok? Mas no demais as pessoas estão ouvindo, ok? Então vamos iniciar sim com foco aqui. No dia de hoje nós vamos falar sobre. É uma pergunta que pode aparecer, alguém te perguntar assim: qual é a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? O Velho Testamento e o Novo Testamento. Qual é a diferença? Ok? Porque se a gente não tiver sabedoria para explicar, qual que vai ser a nossa resposta? Ah, Jesus desceu e é ele o único que salva. Isso é verdade? Claro. Mas às vezes as pessoas elas vão cutucar, elas vão querer uma resposta, vão querer uma explicação, porque Deus falou com Moisés. Deus criou os céus e a terra lá em Gênesis. Adão e Eva pecaram. E aí Deus levanta a lei. Quem lembra da lei de Moisés? Os 10 mandamentos e todos aqueles sacrifícios. E aí, do nada, se a gente não explicar direito, aí a gente vai falar o quê? Do nada, Deus resolveu que não tinha mais valor a lei, não tinha mais valor aqueles sacrifícios e enviou seu filho. Essa é a explicação. E aí alguém que nos ouvir vai falar, ué, mas mesmo assim eu não estou entendendo. Como assim? Deus fala uma coisa, depois ele muda, depois faz outra coisa, depois resolve outra coisa, e se agora ele resolver fazer de novo outra coisa? Quem está entendendo? Então a gente tem que entender que na Bíblia, com certeza, o nosso Deus, que não é homem para mentir, faz muito sentido e Jesus não veio do nada. Claro que visivelmente ele veio do nada, nascendo no ventre de Maria, mas o porquê que ele veio já os profetas sabiam. Lá no Antigo Testamento ele foi anunciado. Não foi algo do dia para a noite que Deus mudou de opinião, ok? E é isso que nós vamos tentar estudar no dia de hoje. Primeiro, para sua fé ser fortalecida. E para se alguém perguntar, meu irmão, minha irmã, me dá uma explicação da diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E aí nós vamos poder explicar um pouco melhor para as pessoas que vierem nos perguntar e nós vamos aumentar a nossa fé através desse conhecimento, amém? Então, espero que todos estejam bem. Já já nós podemos conversar, falar, mas vamos agora entrar na aula e eu quero fazer uma breve oração aqui. Peça ao Senhor que Ele fale com você e que Ele abra o seu entendimento, amém? Pai amado, fala conosco. Muito obrigado por esse dia, por esse momento. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pela internet. Muito obrigado, meu Deus, pela possibilidade de estudar a tua palavra, Pai.
Pai amado, sem o teu Espírito Santo nós não poderemos entender nada. Portanto, fala conosco, nos ensina a tua palavra, pois a tua palavra diz que a tua palavra nos santifica. Portanto, agora, Senhor, nos ajuda a entender a diferença entre a velha aliança e a nova aliança através de Jesus. Nos ensina a entendermos o primeiro pacto, o primeiro testamento e o segundo, Novo Testamento, a diferença. Nos ensina, Pai amado, a entender por que que o nosso Senhor Jesus teve que nascer de mulher, por que que ele teve que morrer na cruz e por que que somente ele é o caminho. Pai amado, nos faz entender melhor esse assunto, pois pela fé já cremos, já sabemos, já estamos dentro, Krabatur e Bissan da Arábia, mas a explicação pode enraizar melhor a nossa fé, para que não, quando vierem as tempestades, para que a gente não, para que muitos não desejem do nada, será que a minha fé é a certa? Será que aquela pessoa que falou que Jesus não é o caminho, será que ele não tem razão? Coisas como essa, Pai amado, elas nem vão ter espaço na nossa mente, pois nós queremos entender que tudo faz sentido, que o Senhor já tinha planejado o teu filho vir à terra. Explica para nós, Senhor. Explica para nós, Espírito Santo, o que é, qual é a importância de Jesus ter vindo para a terra. Por que que só ele salva? Em nome de Jesus, nos faz entender esse mistério, Pai. Nos faz apreciar aquilo que o Senhor deixou escrito pelos profetas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala conosco, Pai. Amém e amém. Amém. Amadas irmãs, amados irmãos, no dia de hoje, como eu tinha enviado pelo WhatsApp, o anúncio, nós vamos entender um pouco melhor por que que Jesus veio para a Terra, ok? Eu creio que todos vocês creem que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Só que às vezes as pessoas quando a gente entende algo melhor, primeiro a gente vai apreciar a grandeza de Deus e segundo, a nossa fé fica mais forte ainda. É a mesma coisa que você ter um carro, por exemplo, eu tenho um carro, só que eu não entendo nada de carro. Eu sei dirigir? Claro. Eu sei trocar marcha? Claro. Eu sei colocar gasolina? Claro. Mas se houver um problema com o meu carro, eu não sei resolver, porque eu não entendo. No máximo que eu sei é colocar uma aguinha e colocar um óleo no carro, ok? Mas imagina um mecânico. O mecânico ele sabe dirigir, mas o mecânico ele também entende as peças do carro. E quando há algum problema no carro dele ou em um carro de outra pessoa, ele vai poder ajudar. Quem está entendendo? Ele vai pelo barulho entender, opa, é essa peça que está faltando. Ele vai entender pelo som do carro, tá faltando isso ou aquilo. E quando nós estudamos, é como se você abrisse, né, o carro e você visse as peças do carro. Dirigir, você já está dirigindo, você já ora, você já lê a Bíblia, você já sonha, você vê visões. Mas o estudo ele faz o quê? Faz a gente abrir o carro e ver as peças, e entender, e amar mais ainda o carro. No caso, amar mais ainda o nosso Deus. Amém? Então, vamos entender. Lá em Hebreus, o livro que nós vamos
analisar para entender a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é o livro de Hebreus. Então, se você puder abrir aí em Hebreus, lá no Novo Testamento, Hebreus, Hebreus que vem logo depois, Hebreus que vem logo depois de Timóteo, Tito, Filemão, e aí nós temos a carta para os Hebreus, tá bom? E nós vamos abrir no capítulo 8, versículo 5. Hebreus 8, versículo 5, ok? Hebreus 8, versículo 5. Eu vou ler para vocês. Olha só. O versículo que eu vou ler está falando sobre os rituais que havia no Velho Testamento. Amém? Sacrifício de animais, sacrifício de derramar sangue no altar, o sacrifício pelo perdão, sacrifício por gratidão, todos esses sacrifícios que talvez quando você lê ali Hebreus não, Levítico, né? Gênesis, Êxodo e Levítico, você até ficou um pouquinho desanimada. Nossa, é só sacrifício, só é, matando animal, sacrificando animal. Que isso? Meu Deus! Mas vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Hebreus 8:5 que os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, ou seja, a tenda da congregação, lugar de adoração e sacrifício, porque Deus disse para Moisés, foi dito a Moisés: olha, faça tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou, ou seja, foi mostrado para você. Amém? Então, vamos entender isso, porque quando a gente está explicando o evangelho para alguma pessoa e a gente diz assim: ah, não, Deus tem uma nova aliança, o Velho Testamento acabou tudo, agora é Jesus. Temos razão? Sim. Mas a explicação também precisa ser da maneira correta. Porque se a gente não explicar direito, a gente vai fazer parecer que Deus muda toda hora de ideia. Primeiro ele fala para sacrificar animal, para liberar o perdão. Aí ele fala que é o filho dele que teve que vir. E se amanhã ele falar outra coisa? As pessoas podem pensar. É claro que você que crê, você não pensa assim. Mas então vamos entender que já quando Deus se revelou para Moisés no monte, quem lembra que Moisés teve um encontro com Deus no monte? O primeiro foi lá em Êxodo 3, que ele fala: vai libertar o meu povo no Egito, ok? Mas depois, quando Moisés já tinha libertado o povo, quando o povo já tinha passado pelo Mar Vermelho, depois, o que a Bíblia fala? Deus chama Moisés para jejuar 40 dias e 40 noites. E ali Deus revela a lei para Moisés, que é também conhecida como a lei de Moisés, ok? E aí a Bíblia diz que Deus mostrou algo no céu para Moisés, que era o quê? Era como um templo, um tabernáculo. Moisés viu o tabernáculo do céu, celestial. E aí Deus fala: Moisés, você vai fazer na terra, olha só, na terra, tudo como foi mostrado para você no monte, o modelo celestial. E aí a Bíblia diz que aquilo que Moisés vai fazer a partir de agora, construir o tabernáculo, a Arca da Aliança, todo mundo conhece, né? A Arca da Aliança, o altar de sacrifício, o holocausto, a bacia, o tabernáculo, a tenda.
da adoração de antigamente, tudo isso era uma sombra, era uma cópia do verdadeiro. Opa! Então aqui já dá para entender que Deus estava mostrando assim, ó, Moisés, parabéns para você, você vai fazer tudo certinho, mas no fim, tudo que você vai construir é uma cópia, é uma sombra do verdadeiro, porque o verdadeiro está no céu. Quem está entendendo? O verdadeiro está no céu. Então, já daqui dá para entender que quando Deus diz para Moisés construir o tabernáculo, não era algo para sempre. Porque imagina que você vê a sombra de alguém, você vai se satisfazer em ficar vendo a sombra de alguém? Não, você quer ver a pessoa, não é mesmo? Imagina alguém falar assim: "Ah, eu conheço a pessoa tal e tal, porque um dia, num dia de calor, ela passou por mim e eu não consegui ver a face da pessoa, mas eu vi a sombra dela". Alguém ia se satisfazer com a sombra de alguém? Não. Imagina que eu te desse, assim, um livro, e é um livro muito importante, e eu falo: "Ó, na verdade o livro verdadeiro é maravilhoso, ele brilha, ele é glorioso, mas eu só vou te dar uma cópia desse livro". Você não ficaria com vontade de ter o livro mesmo e não só a cópia do livro? Claro que sim. E assim foi quando Moisés constrói o tabernáculo. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que aquilo que Moisés fez, o tabernáculo, os sacrifícios, todo dia sacrificando animais, todo dia o sacerdote tinha que fazer sacrifícios, acender e manter aceso o altar, como a gente fala, né? E o altar e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso era a tarefa do sacerdote, de manter o fogo do altar aceso para o sacrifício que havia no templo. E tudo ficava da maneira correta. Era algo bonito? Claro. Era algo muito maravilhoso de se ver, santo de se ver, uau! Os sacerdotes trabalhando, cada um na sua posição, cada um no seu turno, cada um com a sua responsabilidade. Era maravilhoso? Sim! Mas era tudo que Deus tinha para a humanidade? Não. É assim que a gente vai precisar explicar para as pessoas, porque está escrito aqui. Amém? Então não é dizer Jesus veio do nada porque Deus mudou de ideia. Não, Deus não mudou de ideia. Já havia essa sabedoria que o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão não era tudo que Deus tinha. Deus tinha algo maior, algo que estava no céu, não algo construído pela mão de ser humano, algo que foi construído pela própria mão de Deus. E lá em Apocalipse, está escrito que há um templo no céu. Lá em Apocalipse está escrito que tudo aquilo que havia na terra, no tabernáculo, a verdadeira, do jeito que realmente é, está no céu. Então, quando Moisés construiu aquele tabernáculo, era algo sendo construído da terra para se conectar com o céu. Mas aquilo que está no céu, o verdadeiro templo, a verdadeira glória, a verdadeira maneira das coisas serem, é o céu se revelando para a terra. Por isso que a Bíblia diz que a aliança que Jesus faz conosco é superior do que a aliança que Moisés recebeu de Deus para fazer com o povo de Israel. É superior. Amém?
É uma nova aliança. Então, nós estamos agora na época da nova aliança. Jesus fez conosco uma nova aliança. E isso tem que estar bem claro, porque tem crente que hoje ainda ele quer viver lá no Velho Testamento. Ele quer fazer sacrifício. Se fosse por ele, ele até mataria um animal, mas não precisa. Ah, não preciso me esforçar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando do sacrifício que Jesus fez. Não dá para você comparar com o sacrifício que Moisés fazia com os animais, que os sacerdotes faziam com os animais. Olha só o que está escrito aqui no versículo 6. Agora ele alcançou ministério maior e mais excelente. E Jesus é o mediador de uma nova aliança, um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então, a aliança que Jesus fez conosco, morrendo por nós na cruz, é uma aliança que tem maiores promessas do que aquela que Moisés recebeu no Monte Sinai. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte jejuando, orando e falando com Deus. É algo maravilhoso, mas não se compara com aquilo que Jesus fez. A gente tem que entender isso, porque Jesus ele olha do céu para nós e fala: será que o meu povo entende o tamanho e o peso do meu sacrifício? E nós precisamos entender hoje o sacrifício de Jesus. Não se compara com nenhum sacrifício. E por isso que quando alguém diz assim, ó, cuidado, hein? Fizeram um sacrifício contra você. Se você realmente crê em Jesus, você não vai ignorar o inimigo. Mas você vai se lembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz é muito maior do que qualquer sacrifício de feiticeiro, de isso, de aquilo que possam fazer contra mim. Mas eu preciso ir e crer nesse sacrifício de Jesus. Quem está entendendo? Eu preciso crer no sangue de Jesus. Eu preciso crer no sacrifício que Jesus fez por mim. Porque Jesus, o sacrifício dele, não tem obra maligna que vá ter mais poder do que o sacrifício que ele fez por nós. Lá em Isaías 53 está escrito que o sacrifício de Jesus serviu primeiro, claro, para salvar nossa alma, para nos libertar do cativeiro espiritual, para nos libertar espiritualmente, para nos salvar, para nos curar, para nos sarar. Então, nunca compare Jesus com Moisés. Nunca compare Jesus com Elias. Mas eles não eram profetas poderosos? Claro. Mas nada se compara ao teu Senhor. Ele quer ter o lugar certo na sua vida. Quem está entendendo? Moisés, uau, homem de Deus. Quem pode dizer hoje que vê Deus como Moisés vê assim, face a face, todo dia, qualquer momento, face a face, olho no olho? Então, mas aqui está falando da comunhão. Mas o sacrifício que Jesus fez não se compara com nada. O poder e a autoridade que Jesus tem não se compara com nenhum profeta que já passou nessa terra. A grandeza de Jesus não se compara com ninguém. E eu sinto que o Senhor Jesus, o nosso mestre, ele quer ser apreciado, ele quer ser amado, ele quer ter o lugar certo na sua vida. Eu já vi algumas pessoas até falando: nossa, eu gosto mais do Velho Testamento porque é mais forte, é mais forte. Aí Jesus ele olha e fala:
Poxa, eu morri por essas pessoas. Moisés não morreu, Elias não morreu, ninguém derramou sangue, ninguém comprou a humanidade inteira para Deus, a não ser o sangue de Jesus. Nenhum sangue liberta, a não ser o sangue de Jesus. Nenhum sangue pode ser comparado, nem ouro, nem prata, nem bronze, nem dólar, nem euro, pode ser comparado com o poder do sangue de Jesus. Nada tem poder contra o diabo como o sangue de Jesus. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que o acusador ele vem contra a gente, mas pelo sangue de Jesus nós vencemos o acusador que nos acusa de dia e de noite. Por causa do quê? Do sangue que foi derramado na cruz. Quem está entendendo? Então, eu creio que se a gente entender melhor quem é Jesus, vai ser liberado um poder violento na nossa vida. Quem está entendendo? Se a gente entender o poder de Jesus, que só vem dele, vem do sacrifício dele, é ele que salva, é o sangue dele, não é o dos animais, não é algo que fizeram contra mim que vai poder derrubar você, me derrubar. Agora, essa realidade, você entra quando você entende ela. Porque sim, nós podemos ser crentes cristãos e estamos salvos e vamos entrar no céu e estamos vivendo direitinho, mas talvez a gente não entende esse poder que fluiu na cruz. Esse poder que foi liberado na cruz quando Jesus morreu e quando ele ressuscitou, que selou. E ele disse assim, ó, é-me dado todo poder e autoridade. Aquilo que Adão perdeu lá no jardim do Éden, Jesus reconquistou na cruz, morrendo por nós. Vamos para o versículo 9. Hebreus 8:9 diz assim: porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, Deus falando para o povo de Israel, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo conceito, uma nova aliança. Então, essa nova aliança não veio do nada. Os profetas já tinham profetizado que haveria uma nova aliança. Primeiro, porque o povo quebrou a primeira aliança. O povo não ficou na aliança que Deus tinha feito, e ao mesmo tempo, essa aliança, essa revelação de Deus, não era a revelação total. Não era a revelação total que Deus tinha, aquela que é Deus puro, céu puro, purinho. Não era. Porque estava misturado com os homens. Quem construiu o tabernáculo? Foram seres humanos. Deus mostrou. Mas imagina se você vê o rosto de alguém e você vai desenhar. Você vai desenhar 100% correto do jeito que é? Talvez não. Talvez você seja um grande artista, mas você não vai desenhar a pessoa do jeitinho que ela é. Só vendo a pessoa face a face você vai saber como a pessoa realmente é. E é por isso que Jesus ele desceu para revelar o céu, revelar a vontade de Deus. E a Bíblia diz que quando Moisés desceu lá do monte, lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz assim, ó, que Moisés desceu com duas tábuas de pedra. Quem lembra? Que estavam os 10 mandamentos. Uma coisa bonita, que também significa aliança, significa, era como um contrato de casamento entre Deus e o povo dele. Aquilo ali era um contrato.
Era a aliança escrita, oficializada de casamento entre Deus e o seu povo. Só que na nova aliança, a palavra de Deus não está escrita na tábua, na pedra. Olha só onde está escrito hoje em dia. Versículo 9. Não segundo a aliança, o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aí ele diz o quê? Como não permaneceram naquele meu conceito, ou seja, o povo não permaneceu na aliança que Deus tinha feito com eles. Versículo 10. Porque este é o conceito, a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Agora vem, ó. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então, olha só a grandeza da revelação de Jesus. Moisés, muito bom, Moisés. A aliança estava o quê? Na pedra. Os 10 mandamentos estavam o quê? Na pedra, ou seja, estava fora. Moisés era o homem poderoso, mas o povo ficou só olhando. Agora, Jesus não. Jesus, ele traz uma revelação que ele coloca a vontade de Deus no seu interior, no seu coração, na sua mente. Essa é a nova aliança, não é? E por isso que você não pode ser só um cristão que você diz, a Bíblia lá fora, tá lá a Bíblia lá aberta na minha casa, na minha cama, aberta lá fora. Eu tenho a minha Bíblia, mas você tem que perceber que essa palavra agora está dentro de você, que Deus agora fala dentro de você, que Deus move agora dentro de você, é um presente. No Antigo Testamento, você acha que era todo mundo que tinha Deus morando dentro deles? Se você analisar na Bíblia, os únicos que tinham a unção de Deus sobre eles eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Mas aqui na Bíblia está escrito o quê? Todos me conhecerão. Então Jesus ele traz algo que não é só para pastores, apóstolos, profeta, evangelista. Não, não, não. Ele traz algo que ele diz: todos os meus filhos, dentro deles, eu vou habitar no coração do meu povo. Eu vou escrever a minha vontade na consciência, no entendimento dos meus filhos. Outra coisa que a Bíblia diz, e agora, como os versículos são, não é difícil de entender, mas é um português, né, diferente. Eu vou citar o versículo, mas eu já vou explicar, tá bom? Para ficar um pouco mais simples de entender. Lá em Hebreus 9, versículo 9, Hebreus 9, versículo 9, está escrito assim que quando o povo, na época de Moisés, quando eles faziam sacrifícios, vamos dizer que alguém trazia um animal e falava, eu errei e eu quero oferecer esse animal a Deus, pedindo perdão a ele. Era uma coisa maravilhosa, mas as pessoas elas não eram purificadas na consciência do pecado. Então era como um ritual, quem está entendendo? Era um ritual, mas por dentro as pessoas não se sentiam livres do pecado. Por dentro, as pessoas não se sentiam perdoadas totalmente. Era como se ficasse sempre uma pulga atrás da orelha, tipo assim, eu sacrifiquei um animal, mas será que isso aqui realmente me perdoa? E a Bíblia diz que
Ritualmente, por fora, o povo era purificado, mas por dentro, só o sacrifício de Jesus liberta as pessoas por dentro. É por isso que às vezes a pessoa vai num centro, né, ou vai numa religião, e aí ela fala assim: "Tô me sentindo livre". Naquele momento a pessoa parece que está um pouco livre. A pessoa tomou um banhozinho de arruda, tomou um banho de não sei o quê, e ela se sente livre. Já percebeu que as pessoas dizem que se sentiram livres? Naquele momento, por uma hora, sim, mas depois vem as coisas estranhas, porque aquilo não funciona. Por fora, uau, uma hora, a pessoa parece que está lavada por uma folha, mas por dentro, nada pode satisfazer a pessoa a não ser Jesus, e nada pode salvar, e nada pode libertar a não ser Jesus. Nada, nada. Então, a gente tem que entender que nós oramos porque Jesus nos oferece essa libertação. Então, não é nem mesmo a sua oração não é maior que Jesus. Não é a sua oração que é maior que Jesus. Mas por que que eu oro? Porque a minha oração me faz ter comunhão com Jesus. Mas o que ele fez, só ele fez. Foi ele que morreu por nós. Foi ele que derramou o sangue dele por nós. E o que que significa? Lá no versículo 13, Hebreus 9:13 está escrito assim, ó. Isso aqui é forte. Hebreus 9:13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha derramada sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, ou seja, todos esses sacrifícios sacrificavam por fora, a carne, por fora. Mas aí vem o versículo 14 que diz assim, ó: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para que vocês sirvam ao Deus vivo. Olha o presente que Deus te dá através da morte e ressurreição de Jesus. Você é purificado por dentro. Você é santificada por dentro, não só por fora. E aí, Deus ele livra você das obras mortas, as obras do pecado, para você poder servir ao Deus vivo. Quem quer servir o Deus vivo aqui? Tá ruim, a net tá caindo. Ah, Eu tava falhando. ok. Voltou? Aqui tá. Pode pra todo mundo que tá lá comigo. Você é a Todos, todos estão ouvindo? Quem está ouvindo? Amém? Então, só somente o sacrifício de Jesus pode te capacitar para servir ao Deus vivo. Amém? Outra coisa que a Bíblia diz sobre o sacrifício de Jesus, e eu vou falar só mais dois detalhes. O primeiro é esse. Lá no versículo 15, diz que Jesus foi, olha só, ele morreu por nós para pagar pelos nossos pecados. Mais uma vez, versículo 15,
capítulo 9. Jesus morreu por nós para pagar pelas nossas transgressões, os nossos pecados. A Bíblia não diz assim, ó, olho por olho, dente por dente. Não é assim que a Bíblia diz? Não diz isso? Olho por olho, dente por dente? Sim ou não? É. Só que a Bíblia diz assim: imagina, você peca e aí você sacrifica um animal. Será que o animal resolve? Quem acha que o animal resolve? O animal ajuda, mas não resolve. Quem está entendendo essa diferença? Está entendendo? O animal ajudava, mas não resolvia o problema. Porque tinha que ser vida por vida, olho por olho, dente por dente. E não dá para alguém ser salvo por um animal. Porque o animal espiritualmente tem menos valor que um ser humano, não é verdade? Claro, né? Hoje em dia mudou as coisas, mas normalmente um animal tem menos valor que um ser humano. Meu Deus, não é difícil entender isso, né? Então, o animal tem menos valor que o ser humano. Então, o animal não pode pagar pelo pecado de um ser humano. Sabe o que que Deus fez? Ele falou: eu vou enviar o meu melhor aqui do céu, o meu filho. E eu vou dar algo que, mesmo juntando a terra inteira, todos os habitantes, todas as galáxias, toda a criação, nada deles vale mais que o meu filho Jesus. Só que esse Jesus maravilhoso vai morrer por eles. E quando Jesus morre por nós sem pecado, sem nunca ter pecado, o sangue de Jesus daria para salvar milhares de terra, porque nada se compara a Deus, e Jesus é Deus. Quem está entendendo? Jesus é Deus, diz a Bíblia, não é mesmo? Então nada se compara com o sangue do Filho de Deus derramado na cruz. Então, quando alguém fala assim, o sangue de Jesus pode te libertar hoje, não duvide, mas fizeram algo contra mim. Mas o meu pecado é muito grande. Mas você não conhece o meu passado. Calma. O sangue de Jesus é mais precioso do que tudo junto. Não dá nem 1% do quão precioso é. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que parece que ele fez uma loucura, enviar o filho dele para morrer por nós, pecadores. Deus, o Senhor ama tanto esses seres humanos. Ama. Você ama tanto esses homens e mulheres que se rebelaram contra o Senhor. Amo. E talvez os outros não amem eles, talvez eles não se amem, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, hoje eu quero liberar uma palavra de libertação. Não importa o seu passado, não importa o que fizeram contra você, não importa os seus traumas, não importa a sua doença, não importa absolutamente nada diante da grandeza do sangue de Jesus. Nada. A balança nem dá para comparar.
O sangue de Jesus é como uma enchente que leva todo o seu passado. E o seu passado é como uma gota assim, ó, uma gota. Só que às vezes a gente está fazendo dessa gota uma tempestade e está esquecendo do sacrifício de Jesus. E hoje o Senhor está te lembrando, lembra do meu poder. Lembra que no meu sangue e há, né? Poder. No sangue de Jesus há poder. Poder para libertar. Poder para declarar livre. Poder até mesmo diante de Deus. Agora o negócio vai ficar forte. Porque o sangue de Jesus, ele é poderoso que ele para a ira de Deus. Para isso serviu o sangue de animais, não sei se você se lembra. Mas quando o ser humano peca, diz a Bíblia que Deus fica irado. E a única maneira de acalmar a ira de Deus é o quê? Sangue. Sangue. E a Bíblia diz lá em Hebreus que sem sangue não há perdão. E aí Deus permite o próprio filho dele derramar o sangue dele por nós. Então, é como se a ira de Deus, porque existe sim o lado da ira de Deus, sim. E a ira de Deus foi acalmada. Foi resolvida essa parte, porque Jesus derramou o sangue dele. E aí, quando Jesus olha para nós, ele não vê você diretamente. Sabe o que que ele vê? Ele vê você através do sangue. Quem está entendendo esse mistério? Jesus te vê através, Deus te vê através do sangue do filho dele. E ele fala: alguém passou aqui na prisão e pagou a cota para ele ser liberto. Quem está entendendo? Alguém passou aqui na prisão espiritual e pagou por ele. E lei é lei. Se alguém, imagina que alguém estava preso e alguém chega e fala: eu pago para ele sair daqui. Não, mas você não está entendendo, é muito preço. Não, mas eu pago. Não, mas você não está entendendo, é muito, é muito dinheiro, é muita coisa que teria que pagar. Você paga? Pago. A partir do momento que a pessoa fala, eu pago aquilo que é necessário, a pessoa está livre. Será que você entende que você pode ser livre? Quem está me ouvindo? Você pode hoje ser livre. Você pode hoje ser livre. Para de fazer do teu passado uma tempestade e do poder de Deus uma gota. Não, é o contrário. O teu passado é como uma gota no balde. Mas o poder de Jesus, do sangue dele, tem poder para levar e lavar hoje todo o passado, por mais complicado que tenha sido até agora. Eu declaro libertação hoje. Eu declaro cura no dia de hoje. Eu declaro que o teu Deus limpou a sua ficha. Para de se lembrar do teu passado com alegria, ou como se você ainda tivesse conectado. Você sabe como eu era, né? Não, não, não. Opa, Jesus te libertou. Jesus te libertou. E se ele te libertou, receba hoje isso sobre você. Ele derramou o sangue dele, porque o sangue de touro, sangue de animais não podia resolver. Ajudava, mas não resolvia. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus lavou nosso coração. O sangue de Jesus lavou o seu coração. Então não importa qual foi o trauma, não importa qual foi o detalhe, não importa qual foi o erro, não importa o que fizeram contra você no mundo espiritual, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é maior
que qualquer sangue que foi derramado para fazer algo contra a tua vida. O sangue de Jesus é maior, é mais poderoso do que qualquer vela que foi acendida contra você, do que qualquer bonequinho que foi feito com um pedaço da sua roupa, de um cabelo e alfinetado, não. O sangue de Jesus é maior. E eu profetizo que no dia de hoje Deus está entrando com cura, com libertação, com salvação. Tudo aquilo que ele conquistou na cruz pertence a você, porque ele conquistou para você ser livre. Ele conquistou Rabachoribicanda, Arabradobre, Yalaplaia, Siribicanda, Arabradóbria. Receba hoje o poder de Deus, o poder do sangue de Jesus. Seja livre do teu passado. Receba um novo rosto. Meu Deus. Receba uma nova expressão. Aquele rosto de salvo. Sabe aquele rosto de um salvo? Receba o rosto de salvo. Talvez você até hoje não tinha rosto de salvo. Você tinha rosto de alguém que ia na igreja. Mas a partir de hoje, receba o rosto de salvo. Quem é espiritual conhece a diferença de o rosto de alguém que só vai na igreja e o rosto de alguém que é salvo. Aleluia! Rabachuribicanda, arabradobre, ela fly. Jesus é o nosso sumo sacerdote, diz a Bíblia. É o sacerdote do mais alto grau. E ele entrou no lugar santíssimo e colocou o próprio sangue dele e falou: Pai, o Senhor não queria sangue? Eu trouxe o meu sangue. O Senhor não precisava de sangue para perdoar? Eu trouxe o meu sangue. Só que a Bíblia diz que ele não entrou num tabernáculo aqui da terra, lá em Israel. Não, não, não. Ele entrou no céu com o sangue dele e colocou diante da arca da aliança lá no céu, no verdadeiro templo, no verdadeiro tabernáculo. Ele disse: Pai, o Senhor não disse que para resolver esse assunto tinha que ser derramado sangue, só que os animais não te satisfaziam? O Senhor me deu um corpo, eu nasci na terra, eu vivi 33 anos e eu morri pelos pecadores. E aí ele ressuscita ao terceiro dia, sobe para o céu. Foi o que ele falou para Maria, não foi isso? Maria queria tocar nele, ele falou: opa, não toque em mim, porque ainda não subi para o meu Pai. Então, quando Jesus ressuscita, logo ele sobe para o Pai e deposita o sangue dele diante da arca da aliança no céu. E agora você tem perdão. E eu não sei se você lembra, mas tem uma imagem muito bonita no Velho Testamento que fala que uma vez por ano, o sacerdote da antiga aliança, do Antigo Testamento, era um sacrifício que ele fazia uma vez por ano e só essa vez ele podia ver a Arca da Aliança. E sabe o que ele fazia? Ele pegava, é daí que vem o bode expiatório, né? Que as pessoas dizem assim: nossa, parece que eu sou o bode expiatório da minha família, tudo vem sobre mim. Isso é algo que está escrito na Bíblia. O sacerdote, olha só que forte, irmãos. Olha só que forte. O sacerdote, uma vez por ano, confessava o pecado do povo sobre um animal e confessava: o povo fez isso, eu também, sacerdote, fiz isso, nós fizemos isso. E ele ia confessando sobre o animal. Era tipo uma transferência bancária. Quem está entendendo? Uma transferência bancária. O pecado do povo ia para o animal, coitado, meu Deus, mas era assim, né? O pecado do povo ia para o animal, a transferência. E aí diz a Bíblia que o sacerdote tinha que colocar a mão na cabeça do animal. Meu Deus, tadinho do animal, mas era assim. E colocava a mão na cabeça do animal, e agora toda a culpa do povo
não estava mais sobre o povo, estava sobre o animal. E aí um animal era sacrificado e o sangue era derramado sobre a arca da aliança, e outro animal era enviado para o deserto e ficava lá até morrer. Isso é por isso que quando Jesus estava na cruz, a nossa culpa caiu sobre ele. Você entendeu isso? Isso é amor. Isso é amor. E você ainda fica carregando culpa? Você ainda fica carregando hoje culpa do passado? Eu declaro sobre a tua vida, seja livre. Honre a Deus a partir de hoje, porque o sangue de Jesus te dá poder para você servir ao Deus vivo. Rabacola mastiacadaia síria. Laraba. Então, os nossos pecados foram transferidos para o Senhor Jesus. E naquela cruz, a ira de Deus veio sobre Jesus. É por isso que teve um momento que Jesus falou: Deus meu, por que que o Senhor me desamparou? Porque naquele momento ele sentiu toda a dor, toda a consequência dos pecados que tinham sido cometidos antes dele, na época dele e no futuro. A ira de Deus caiu sobre Jesus. Ele levou sobre si verdadeiramente a nossa culpa. E aí a Bíblia diz assim, ó: ele morreu por você, para você viver por ele. A partir de hoje eu declaro, nada mais vai te segurar. Você crê nisso? A partir de hoje, nada mais vai te segurar. Porque o inimigo ele tinha medo de você entender quem você é em Jesus. O inimigo tinha medo de você descobrir essa mensagem que Jesus liberta e liberta forte. Liberta mesmo. A partir de hoje, nada mais vai te segurar. Nada mais, a história da tua família inteira vai mudar. O teu futuro será diferente do que você imaginou por esses dias. Por esses dias você imaginou, mas um pouco assim, mas a partir de hoje você vai ver pelos olhos de Cristo. Há uma nova história que já estava ali, mas hoje está sendo despertada. A grandeza de Jesus sobre você. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Não tem maldição que possa prevalecer contra você, sua família. Não tem nada que possa prevalecer. Aleluia. Declare agora sobre a tua vida o sangue de Jesus. Pai amado, Senhor Jesus, tu és o nosso sumo sacerdote, o sacerdote de nível mais elevado. E tu intercedes por nós perante a face de Deus, ainda hoje, diz a Bíblia. O sacrifício foi feito uma vez, e uma vez por todas. E, portanto, Pai amado, qualquer pessoa, homem ou mulher, que tenha feito algo contra o meu irmão ou a minha irmã, pode ser alguém de alto escalão, pode ter sido alguém muito conhecido, pode ter sido alguém que tinha poder nas palavras, mas ninguém é maior do que o nosso sumo sacerdote. E, Pai amado, existe uma lei que quando alguém maior fala algo sobre a palavra de alguém menor, a palavra daquele que é maior anula a palavra daquele que é menor. Como a Bíblia diz, o pequeno é abençoado pelo grande, e o grande abençoa o pequeno, e não ao contrário. Portanto, Pai amado, tu és aquele, o único sumo sacerdote
E não importa o que outros sacerdotes de outras religiões, outros segmentos tenham feito contra o teu filho e a tua filha. Não importa qual foi a ameaça contra o teu filho, contra a tua filha por esses dias. Não importa que foi, se foi a palavra de um patrão, de um pai, de um marido, algo que veio com força e machucou o coração. Não importa, nós temos o sumo sacerdote que está na posição mais elevada do céu, terra e mar. Nenhum nome é como o teu. Por isso a Bíblia diz: ao teu nome todo joelho se dobrará. Portanto, agora que todo joelho se dobre diante da tua grandeza, e todo e qualquer mal que estava contra o teu filho e filha, hoje seja quebrado. Rabacoura banda la flacíria. Todo mal seja quebrado em nome de Jesus, pois a maior autoridade anula qualquer autoridade pequena dessa terra. No dia de hoje, Deus está anulando decretos contra a tua vida. No dia de hoje, Deus está anulando coisas escritas contra a tua vida. No dia de hoje, Deus está anulando frases que foram faladas contra a tua vida, pois o nome dele é sobre todo nome. O nome dele é sobre todo nome, em cima. Ele está em cima. E ele, a palavra dele, anula toda outra palavra que foi falada contra você. Portanto, hoje eu declaro sobre a tua vida, não importa nem o que você falou contra você, ou o que outros falaram contra você, hoje está sendo anulado. Hoje está sendo anulado e está sem efeito. Abashuri bicanda arabradobre yaraflaia síria. Ramando copa lahaste querido. Pai amado, eu declaro um novo tempo. Um novo tempo. Nos faz entender. Nos faz entender. Nos faz entender a tua grandeza. Enquanto eu estou orando aqui, o Senhor me lembra de um homem na Bíblia que era chamado Melquisedeque. Todos nós sabemos que Abraão era um grande homem de Deus. Mas eu quero que você imagine essa cena agora de olhos fechados, porque tem tudo a ver com Jesus agora. Imagine essa cena agora, que está na Bíblia. A Bíblia diz que Abraão tinha voltado de uma grande batalha. Abraão tinha se esforçado, Abraão era o grande pai na fé. Abraão era o homem de fé. Até hoje ele é chamado amigo de Deus, lá em Isaías. Mas a Bíblia diz que quando Abraão sai da batalha vitorioso, chega uma pessoa misteriosa para Abraão. E Abraão treme na base. Diz a Bíblia que aquela pessoa que aparece para Abraão, Abraão reconhece: esse aqui é maior que eu, viu? Esse aqui é maior que eu. Eu posso ser o homem da fé, posso ser o pai da fé, mas esse aqui é maior que eu. Sabe como era o nome dele? Melquisedeque. E na Bíblia, Melquisedeque era um sacerdote e rei ao mesmo tempo. E Melquisedeque simboliza o nosso Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, não é Levi. Às vezes a gente olha para alguém que vai cantar e fala: ela é levita. Não é levita, ela é de outra tribo, é de Melquisedeque, uma lei superior. E a Bíblia diz que aquele homem, ele abençoa Abraão. E Abraão dá para ele o dízimo de toda a guerra. E lá em Hebreus está escrito assim, ó: o menor é abençoado pelo maior. O menor tem que se ajoelhar e reconhecer o maior. E aquele Melquisedeque
era uma figura de Cristo, porque a Bíblia diz que Melquisedeque não tinha pai nem mãe, apareceu do nada. Quem era esse? Quem é esse que apareceu do nada, sem pai, sem mãe? Quem é esse? Era uma própria figura de Jesus Cristo. O próprio Jesus aparece para Abraão. E lá no Novo Testamento está escrito, quando o povo questiona o nosso mestre Jesus, pergunta: Ah, você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Jesus fala: "Não, vocês não estão entendendo, não é eu que vi Abraão, é Abraão que me viu, porque ele que é Deus." E naquele dia, quando Abraão vê Melquisedeque, ele estava vendo Cristo. E ele dá para Melquisedeque o dízimo de tudo e é abençoado por Melquisedeque. No dia de hoje, Deus está te abençoando. E Ele está dizendo assim: não precisa mais ter medo, porque eu tenho na palma da minha mão os céus e a terra. E todas as águas da terra são para mim como nada. A Bíblia diz que para Deus as estrelas são como pó, são como nada. Todo o universo cabe na palma da mão de Deus. E ele diz que ele escreveu o teu nome na mão dele. E a partir de hoje ele quer que você viva uma nova vida e que você não se deixe mais escravizar pelo medo. Que ele diz: manifeste o meu poder a partir de hoje. Ele está dizendo: eu estou te dando poder e autoridade. Poder e autoridade. Ele diz que tem alguns aqui que o inimigo estava tentando colocar para baixo. Colocar para baixo, colocar medo, colocar uma visão do inimigo como se o inimigo fosse maior que o Cristo. Mas o Senhor diz: a partir de agora eu te mostro a minha grandeza, eu te mostro a minha soberania. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é o juiz. O inimigo não é o juiz. O nosso Deus é o juiz da tua vida. E ele resolveu bater o martelo no teu favor. Não importa o que o inimigo falou contra você, não importa o que o inimigo queria fazer ser cancelado da tua vida, o Senhor diz: o juiz, o advogado estavam em teu favor. Jesus é o nosso advogado, diz a Bíblia. Jesus é o teu advogado. E no céu existem leis, existem protocolos. E hoje, através do sangue de Jesus, você vence aquela grande batalha. Tinha uma batalha travada aí na sua casa, na sua vida. E o Senhor diz: o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue abriu caminho para você hoje. O meu sangue te cura. O meu sangue te salvou, te libertou. O meu sangue está passando na história da tua família, está passando no sangue da tua família, está passando no DNA da tua família, está resolvendo problemas de gerações, está resolvendo coisas de gerações, porque o sangue de Jesus tem poder para resolver esse drama. La subkedoli flayata. Astore bicandorobaia canacito lequiplai. Ramanoko berebechora banda lácia. Amém. Amém. Se tiver algo que estava lutando contra a tua vida, hoje você vai declarar o sangue de Jesus sobre aquela situação. Hoje você declara o sangue de Jesus sobre o futuro da tua família. Quem declarou esse sangue sobre alguma coisa hoje?
Quem declarou esse sangue sobre alguma área da sua vida hoje? Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai honrar a sua fé no dia de hoje. Você vai ver uma glória. Você vai ver o vendaval caindo por terra. Você vai ver algo grandioso virando nada diante de Deus. Em nome de Jesus. Você está, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor diz para você, Ângela, dentre pouco tempo, a história da tua vida vai ter mudado totalmente. Totalmente. Glória a Deus, eu creio. Pai, eu profetizo a vitória sobre a tua filha. Eu profetizo vitória sobre a tua filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, profetizo saúde. E hoje, como um dilúvio, o teu sangue passa aí, na casa da tua filha, dentro da tua filha, resolvendo tudo aquilo que nós não teríamos palavra para orar. Mas o Espírito Santo orou em nossa boca e também de maneiras e palavras que não sabemos como dizer. Mas o Espírito Santo intercedeu por nós. E o Senhor diz, Ângela, o Espírito Santo intercedeu por você hoje. Glória a Deus, eu creio. E disse palavras no mundo espiritual diante de Deus. E foi fazendo aquilo que com palavras humanas nem você nem os médicos poderia expressar. Mas Deus ouviu o teu gemido. Glória a Deus, eu creio. Deus viu o teu choro, mas Eu quando... tomo posse, pastor. Eu tomo posse. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As nossas irmãs aqui, Andréa, Gal, Janai, desejam, ouviram algo que desejam passar para alguém aqui. Só que tem que ligar o sonzinho aqui para vocês falarem. Eu, Vai ser pastor, eu Vai, tá? quero deixar que essa semana que passou foi muito assim, muita tribulação. E hoje a palavra que veio hoje foi muito importante para a Amém. minha vida. É que muitas vezes a gente pensa que a gente somos pequeno, né? Mas pelo sangue de Jesus a gente sabe que foi posto na cruz. E como diz, pelas pisadas, eh, pelas pisaduras, a gente é curada, a gente é sarada. Então, hoje, essa palavra que o Senhor me deu para todos nós, eu peguei para mim, eu tomo posse. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é algo muito sério.
E a autoridade de Jesus é maior que qualquer ser que estava contra nós. Amém? Amém. Amém. Amém, minhas irmãs. Até aqui. Amém. Pronto? Tá me ouvindo? Agora estamos. 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 Então, glória a Deus. Nessa pregação eu vi a Bíblia muito aberta, Diego, muito aberta. Eu vi a Bíblia aberta, Deus falando através da palavra. Eu perguntei a Deus o significado, porque eu só vi a Bíblia aberta. Então, você estava alimentando, viu? Amém. Estava alimentando o povo de Deus, né? Porque essa foi uma visão que Deus me mostrava o tempo todo, né? Então, foi um livro aberto, né? Que Deus ele, né, mostrava nesse momento, né? Que você estava pregando, viu? Até o fim Glória a foi Deus. essa a Bíblia. Amém. E eu queria falar também com Jaqueline. Deus ele manda te dizer, Jaque, que nenhum momento ele te esfriou, te esqueceu. E todo tempo, Deus esteve ao teu lado. E ele continua estando ao teu lado. E eu via uma fogueira, era um fogo muito forte, que subia aí ao teu lado, sabe? Ao teu meio, ao teu meio. A distância era bem perto, viu? E Deus fala aqui aquilo que ele te prometeu, a promessa de Deus. Não, na tua vida não está arriscada. Deus fala para você. Você tem uma promessa muito grande com Deus. Deus tem uma promessa muito grande contigo. E Deus manda te dizer que está a promessa dele está diante de ti, viu, Jaque? Está diante de ti. E Deus manda dizer, ele te esquenta no dia de hoje, ele te esquenta. Viu? Receba aí de Deus assim, ele te esquenta, um abraço de Deus sobre a tua vida, o Senhor manda te dizer, receba aí fortemente, porque muitas das vezes você tem se sentido sozinha, solitária, e precisando de ouvir a voz dele, da palavra dele, e ele me mostra você, viu? Então, ele te enche hoje, ele te enche, te enche. Deus manda te dizer, tu não desanime, não desanime. E uma pessoa que está perto de você, cuide, o Senhor manda te dizer. Cuide dessa pessoa. Cuide dessa pessoa, porque Deus diz que essa pessoa é especial para Deus, é especial. Então, cuide, viu? Deus manda te dizer. Então, Deus manda te dizer assim, anima-te, é como se resplandece, né, o sol diante de ti, viu, Jaque? Então, eu vejo uma bola muito grande, que essa bola, Deus, é coisa que Deus, neste dia de hoje, Deus foi tirando aí dentro, tirando, limpando, jogando fora, Rabassubicandaramanai, tirando, mudando dentro de você, dentro da tua mente, dentro da tua cabeça. Então, receba algo da parte de Deus forte nessa oração, viu? Nessa forte, Deus fez algo dentro hoje, nessa oração. Você recebeu, Jaque, você recebeu. Então, eu creio que você levanta hoje aí, de onde você está, não mais igual, você está diferente. E vai as águas aí passando entre sua casa, dentro da tua casa, receba em nome de Jesus, porque Deus está mudando a tua situação, viu, Jaque? Deus está mudando, tu sabe que Deus vai mudar, porque é preciso ser mudado, e Ele está mudando. No dia de hoje, receba, Jaque, em nome de Jesus, viu? Receba a tua vitória, porque não vai ficar como está, é só vitória que Deus está te entregando no dia de hoje. Eu quero falar com Sara Luz. Sara,
Deus tem uma promessa, sim, na tua vida. Uma promessa que não chegou ainda. Arakamasubitamanai. E tu pensa muitas vezes nessa promessa que não chegou, porque já estava para chegar, mas foi impedido, devido ao tempo dessa promessa, e te entristeceu o teu coração. Mas fala o teu Deus hoje, porque ele já escreveu a tua história, e tua história não vai ser apagada, e hoje Deus está levantando história, filha. Deus manda te dizer, não te desanime, não te... Tantas vezes estou vendo você na cama, deitada, que tem hora que você não dá nem vontade de levantar, pensando naquilo que era para acontecer e que não aconteceu, mas o Senhor está dizendo que Ele marcou a tua história e que você levante, comece a orar, comece a buscar o Senhor, porque a veste que Ele tem para você, ninguém vai tirar, o inimigo não vai apagar a tua história, Sara. Então, levante e espere no Senhor, porque a promessa de Abraão foi cumprida, porque Deus não volta atrás naquilo que Ele te prometeu, porque o que foi prometido para você foi boca de Deus. Assim manda o Senhor. Foi tudo preparado, mas foi tudo desmanchado. Mas o Senhor manda te dizer que Ele é Deus e que a palavra dele não volta atrás. E Deus tem tempo, tem hora, tem dia contado. E o trem que Deus preparou, tudo que Deus preparou, mala, trem, viagem, giracalabassube, cantalabasúbia, tarrai, é o teu chamado, é a obra que Deus tem contigo, e nada vai desmanchar. Recebe. Ai, Kamanassúbia, Deus manda tu se levantar. Te levanta, filha minha, porque estou eu contigo. Te levanta, filha minha, porque eu te chamei no ventre da tua mãe. Te levanta-te, filha minha, porque eu já escrevi a tua história. Ouviu? E comece a sorrir. O Senhor manda te dizer, viu? Sorria, 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 porque nem isso você estava mais conseguindo. Mas o Senhor manda te dizer assim: alegra-te o teu coração, viu, Sara? Alegre, 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 porque Deus manda te dizer no dia de hoje: receba em nome de Jesus Cristo, viu? Receba aí, vitória aí, porque Deus está dando vitória aqui. Deus está dando vitória. Muitas pessoas estão pensando que tudo acabou, que tudo apagou, mas não, 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 não. E hoje Deus lava a tua história. Deus levanta a tua história hoje. Então receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oi, Fernanda, levanta-te, viu? Te esforça, viu? Te esforça, porque o Senhor está dizendo que é para você te esforçar. Te esforça, filha. Te esforça, não é hora para dormir, não é hora para esquecer, é hora de se levantar, porque Deus, Ele já fez, Ele tem, Ele te deu na mão, e Ele quer vir, também receba aí, ó, eu vejo uma cesta, Fernanda, uma cesta, o Senhor não te... Tem pessoas aqui que estão pensando que Deus esqueceu, que nada vai dar mais certo, mas levanta-te, porque Deus quer falar, Deus está falando aqui. Então, levante, Fernanda. Se esforça, filha. Se esforça, porque Deus já te deu um manto. E Deus quer ver você usando este manto. Viu? Então, te esforce. Te esforce. Esforce que quem vai fazer é o Senhor. Você não pode ficar de braços, Fernanda, cruzado, não. Viu? Então, receba aí, em nome de Jesus Cristo. Deixa Deus fazer. Deixa Ele trabalhar na sua vida, viu? Em nome de Jesus. Porque é Ele que vai fazer. É Ele que está fazendo. É Ele que vai dar. É Ele que te prometeu. Então, levante, Fernando. Comece, escreva o compromisso. Diga, Deus, eis-me aqui. A partir de hoje tem algo para você mudar, você e Deus. Tem algo. Chegou a hora de você trocar algo para você e Deus. Ele manda te dizer. É como se fosse um término com você e Deus. É um joelho que você faz e diz, Deus, eis-me aqui, Senhor. Sabe? E Deus precisa ouvir isso de você, Fernanda.
Deus precisa ouvir isso. E no momento que você fizer isso, tudo vai acontecer, porque não pode parar, o Senhor manda te dizer. Eu vejo, Fernanda, você parada. E Deus manda dizer, levanta-te. Porque Deus tem algo para que aconteça dentro da tua casa. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou só entregar só as pessoas que estão aqui mesmo, aqui de fora, vou entregar já ao pastor Diego, para que ele venha da continuação. Amém? Então, receba em nome de Jesus. Flávia, receba a Flávia aí, ó. Receba aí o que o pastor Diego, ele tinha pessoas recebendo, e Deus mostrava você, viu, Flávia? Tinha pessoas dentro da sua casa. Quando ele falou isso, eu vi você, eu vi sua casa. Tá bom, Flávia? Eu vi a sua casa, porque Deus vai sim fazer mudança na sua vida. Então, você está escrita entre essas pessoas, entre as filhas do Pai. Então, eu vi a tua casa, Deus entrando aí, o sangue de Jesus, viu? Entrando aí na tua casa. Então, receba, porque o trem que Deus está me mostrando agora, a obra também, a obra de Deus na tua vida, é essa obra que Deus mostra neste momento. Então, também é um planejamento de Deus. Viu? É um planejamento. Eu sei que você pensa, Deus disse, Deus vê os seus pensamentos, Deus vê as suas preocupações. Você não demonstra, mas Deus sabe de tudo. Ele te conhece. Você sorria, mas Deus sabe, conhece o teu coração. Deus conhece a tua preocupação, Flávia. Viu? Então, fique na paz do Senhor. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus é que cuida das suas coisas. Deus vê tempo, que falta tempo na tua vida. Mas eu vejo você no teu quarto, no joelho. Viu? Eu vejo você no teu quarto, na oração. E Deus, ele responde a oração. Viu? Ele sabe de tudo. O Senhor manda te dizer. Ele sabe de tudo. Viu, Flávia? Então, receba aí algo. Hoje, entrou aí o sangue de Jesus na tua casa. Viu? Recebe em nome de Jesus. E Deus é que vai fazer, amém? Eu vou estar entregando ao pastor Diego, mas tem uma moça aqui, Kedine, eu não conheço ela. Kedine, filha. Louvado seja Deus, aleluia. Deus, eu não te conheço, mas Deus, ele te conhece. Deus, ele manda falar contigo. Deus, ele te carregou nos braços. Ele te carrega nos braços. Ele te conhece os teus pensamentos. Ele te conhece o que você está passando. Ele vê o teu rosto. Ele tem um brilho. Ele tem um brilho. O teu rosto tem um brilho, Kedine. Ele tem um brilho. Isso é Deus que te dá este brilho. E Deus manda te dizer que este brilho não se apagará. O Senhor manda te dizer que este brilho no teu rosto não se apagará, porque Ele está no controle da tua vida. Tem noites, tem dias que você tem passado, que você tem acordado, que você tem até chorar, você chorou, porque o Senhor me mostra lágrimas. Viu? E o Senhor está dizendo, filha minha, levanta-te, porque quem cuida de você sou eu. Viu? Quem cuida de você, Kedine, sou eu. O Senhor manda te dizer, o teu pai, que te chamou no ventre da tua mãe, te escolheu. E eu vejo uma panela muito grande sendo mexida, algo sendo mexido. Mas o Senhor manda te dizer que Ele está hoje desmanchando. Receba aí, desmanchando. Que é para ser desmanchado na tua vida. O Senhor está dizendo que está limpando, que é para ser limpado. Fúria do inimigo muito grande na sua vida. Rabassubi canta, rabassubi andahai. E Deus, ele está fazendo novas coisas. Receba aí
uma Amém. aliança, ter uma aliança na tua vida, ter uma aliança na tua vida, porque tem um altar, tem uma, sabe? Você é uma pessoa escolhida, você é escolhida, você foi chamada. Eu não sei se louvor, mas é lindo demais. Eu estava até treinando hoje, mas não aprendi ainda não, viu? Mas esse louvor você conhece. Esse louvor, você é escolhida, você tem um chamado, você foi abençoado. Deus está dizendo assim, chegue, termine, escute esse louvor. Amém. Viu? Escute esse louvor, porque Deus tem algo grande contigo e Amém, nada glória a Deus. terminou, nada, tu sabe, ele sabe de tudo. Ele sabe Amém. o que tu está passando, ele sabe o que você passou. Eu vejo você acordando, eu vejo você pensando, eu vejo você virando, eu vejo até quando você levanta, calça seus pezinhos e sai, e Deus está dizendo tudo, mas ele tem tomado conta de tudo, ele tem evitado muitas coisas, livramento e tudo que foi ele que te deu. Amém. Amém? Amém. Creio, amém. Viu? Então, fique na paz. Amém. A paz do Fique Senhor. na Obrigada. paz, viu? Amém. Amém. Fique com Deus. Pastor Diego, pode chegar. Amém? Então, receba aí a paz do Amém. Eu Senhor. recebi em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Fique na paz. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Amém. Deus. Oi. Que Deus continue abençoando a sua noite de maneira poderosa. E eu quero que você tenha essa imagem diante dos olhos. Agora que nós estamos dizendo o amém, estamos já nos despedindo. Abraão, homem de guerra, homem que tinha vencido 5 reis, grandes exércitos. Mas quando ele está diante de um homem chamado Melquisedeque, que era rei e sacerdote, ele reconhece que aquele homem era maior que ele, mesmo ele tendo vencido exércitos. Diante daquele homem, ele era menor. E assim, no mundo espiritual, quando as pessoas veem que Jesus, quando o mundo espiritual vê que Jesus está na sua vida, pode ser quem for, eles vão reconhecer isso na sua vida, essa autoridade que não vem de você, mas vem dele. Esse poder e autoridade está sobre você. E o Senhor diz para você no dia de hoje, você exercer autoridade. Se uma polícia ela ficar só em casa, ela falar, hoje eu não vou trabalhar, eu tenho autoridade do Estado para resolver, para trazer ordem na sociedade, mas eu vou ficar em casa, não vou colocar o meu uniforme, não vou ao trabalho hoje. É como alguém que tem autoridade, mas não exerce autoridade. Mas o Senhor diz que nesses próximos dias, que quando você vê uma situação contrária, você exerça autoridade, você profetize, você declare, você ore, você expulse, você ore por alguém que aparecer na sua frente, sem medo, porque essa autoridade e poder não vem de você, vem dele. Mas se ele olhou para você e disse, como um patrão que olha e fala, a partir de hoje você tem essa posição. E a partir do momento que um patrão disse, você tem essa posição, está feito. E o Criador, ele te deu, te posiciona hoje numa nova posição, numa nova autoridade, só que precisa ser exercido. Ele não vai te forçar a fazer. Você tem que se lembrar de quem ele é e manifestar o reino dele na terra, porque é isso que está escrito no Pai Nosso. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Isso é uma oração. E através de você o reino dele vem. Exerça a autoridade. Em nome de Jesus. Feche os olhos, Pai.
Continua abençoando a noite de cada um, de cada uma. Continua guardando e livrando. Continua dando graça. E que cada um aqui, através do poder do sangue de Jesus, possa haver novidade de vida se manifestando em suas vidas. Pai amado, as doenças ficaram no passado. As opressões e traumas e maldições ficaram no passado. E através do sangue de Jesus, uma nova fase se inicia hoje. Lembre, Espírito Santo, teu povo, a cada momento, desse sangue precioso que correu na cruz. Lembra o povo, lembra os teus filhos e filhas de exercerem autoridade, de profetizarem como tu disseste para Ezequiel, porque há coisas que só acontecem quando nós profetizamos. Lembra os teus filhos e filhas de profetizar, e o vale vai mudar. Os vales vão mudar. Haverá vida nos vales. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Quem recebe, diga amém. Amém. Irmãs, Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E se vocês desejarem comunicar conosco, estamos aí no celular, no WhatsApp, no telefone. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma noite abençoada. E até a próxima. Amém? Fiquem com Deus. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.